Hoje nós vamos ver o 8º capítulo do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que tem 10 capítulos. O capítulo de hoje nos traz 2 assuntos fundamentais, né, nessa caminhada aqui de uma espiritualidade emocionalmente saudável. O autor do livro, ele conta um fato que é interessante. A gente sabe, por exemplo, que alguns países do mundo são muito gelados, não é isso? O Canadá, por exemplo, parte do Canadá é um caso desse. E o autor do livro conta que nessa parte do Canadá, numa parte do Canadá, quando é frio para valer mesmo, né, vem então as nevascas, né, e ali, durante aquele período, foram encontrados, porque hoje já tem as tecnologias, a pessoa ficou mais esperta, mas há um tempo atrás, né, muita gente morria congelado, porque saía da porta dos fundos da sua casa para ir até o celeiro. E a nevasca era tão violenta que as pessoas ficavam com aquela nevasca nos olhos, no rosto, e não conseguiam voltar para dentro de casa e acabavam morrendo congelados mesmo. E daí, então, alguns moradores daquela região começaram a amarrar uma corda em alguma coisa forte dentro de casa e iam para os celeiros, porque tinham que fazer alguma coisa, então mas iam amarrados a essa corda, de forma que eles, quando acontecia da nevasca cobrir os seus rostos, né, eles voltavam, né, firmes naquela corda. Então, uma ilustração que o autor está contando para nos dizer que nós, na nossa caminhada, a gente passa por muitas nevascas. A gente passa por muitas situações que não a nevasca propriamente dita do Canadá, com gelos e etc., né, tapando as nossas vistas e congelando a gente e fazendo a gente se perder e não achar mais o rumo de volta, né? Mas, particularmente nós, no Brasil, salvo, não, nem como é no Canadá, em região nenhuma no Brasil, nem a parte sul lá, que de vez em quando tem umas névoas, uma coisa assim, não se compara, mais longe se comparar ao que é lá no Canadá, né? Mas o que é importante aqui nessa ilustração é que na nossa caminhada, né, nós também corremos o risco de, envolvidos com o tumulto da nossa caminhada, com as nevascas da vida, né, com as dificuldades da vida. Lá atrás, foi até o capítulo que eu estudei aqui com os irmãos sobre a muralha, né, as muralhas que são colocadas, mas aqui não é a muralha é uma coisa eventual, mas a nevasca, elas estão aí diante de nós, né, e quantos não estão por aí, né, que não conseguem mais encontrar o rumo da sua vida. Não é verdade? Quantos não estão assim? Gosto muito, irmãos, de um texto que eu vou ler com os irmãos, e é um texto que geralmente geralmente não, para aniversariante não crente, para alguns crentes também, aí é geralmente, mas se é um aniversariante não crente, aí eu cito aonde é o texto, mas para aniversariante não crente, eu cito literalmente o que diz lá, Provérbios 3:6, né? Vocês se lembram o que diz Provérbios 3:6? Não precisam se lembrar, eu vou ler para a gente lembrar, né? Conheço um amigo que diz: Rui, eu não me preocupo muito em decorar os textos bíblicos, não. Eu estou pedindo sempre a Deus que me ajude a cumprir os textos bíblicos, né? Colocar em prática na vida. Então, Provérbios 3:6 nos diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos,
e ele endireitará as tuas veredas. Né? Nós somos cristãos, né? Somos seguidores de Jesus, não é assim que nós nos autodenominamos? Nós somos discípulos de Jesus, sim ou não? Sim, não é? Nós somos seguidores de Jesus? Sim. Jesus não disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. Ou seja, ele está dizendo o tempo todo, João 14,6, ele de novo nos fala isso, né? Eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No linguajar lá dos canadenses, né? Eu sou a corda. Quem sai da cozinha e vai para o celeiro, não consegue voltar para dentro de casa, senão por mim, pela corda, né? No caso aqui, a Bíblia não fala de nada, fala que Jesus é a porta, né? Mas corda não tem não, é na ilustração aqui da nevasca, né? Então Jesus, ele está dizendo, e nós, seguidores, né? E seguidoras de Jesus, nós temos então aqui essa promessa, essa verdade, né? E essa exortação do sábio Salomão aqui, de nós realmente reconhecermos Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus em nosso caminho, nós estamos no caminho certo. Pode vir nevasca que for, que a gente está no caminho certo. Mas acontece que a gente precisa de alguns exercícios a mais práticos na nossa vida, para que a gente possa cumprir isso na prática para nós. Então o que nos propõe esse livro no capítulo 8, no capítulo 8, descubra os ritmos do ofício divino do descanso semanal. Como nós somos brasileiros, né, latino-americanos, ocidentais, não só ocidentais, mas particularmente latino-americanos, brasileiros, né, goianos, comedor de piqui, né, nós não conhecemos bem esse termo ofício divino. Eu vou substituí-lo então para a gente se entender mais fácil. Às vezes eu vou falar ofício divino. Quando eu falar ofício divino, vocês podem entender uma oração sistemática ou um momento devocional sistemático. Mas seria um momento devocional sistemático, ok? Acho que aí define melhor, né? E o descanso semanal. Então, esses dois elementos nós temos aqui como uma proposta para nós, então, pensarmos aqui hoje. Porque, na verdade, irmãos, essa nevasca da vida, essa perda de rumo, passa principalmente quando nós não entendemos os nossos limites. A minha mãe, ela usava uma expressão muito interessante. Ela dizia, meu filho, você está pensando que você consegue abarcar o mundo com as pernas? Eu acho que vocês tiveram as mamães aí, né? Eu ouvia isso demais da minha mãe. Quando a gente estava com muita coisa, correndo para lá e para cá e tal, ela, meu filho, vem cá, você está pensando que você pode abarcar o mundo com as pernas? Então, esse corre-corre, essa corrida, né, que nós nos metemos, e aí nós geralmente somos uma geração, eu já me deparei demais fazendo isso, já recebi uma bronca fenomenal do meu irmão Hélio, uma vez quando ele morava na Arábia Saudita, minha mãe ainda era viva, morava em Vianópolis, e quando ele me perguntou qual tinha sido a última vez que eu tinha ido lá visitar minha mãe, eu disse que já fazia um tempinho e tal, e ele perguntou por que fazia tanto tempo assim. Eu tentei justificar para ele, Hélio, eu não estou tendo tempo. Ele faltou entrar pelo fio telefônico, né? Vim, e diante de mim me dá um supapo no meio da fronte, assim, que faltou. Porque ele fez muito mais do que isso, esbravejando do outro lado do telefone. E ele me disse categoricamente, Rui, tempo é uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Então, irmãos, eu quero desenvolver hoje com a gente aqui, né, juntos, e a gente vai caminhar junto, contra esse estado de coisa, esse corre-corre quase que exasperado, quase que aí, né, a gente começa a ir, não sei vocês, mas às vezes eu me pego meio no automático, né? Não sei se vocês
Já acontece isso com vocês? Às vezes eu estou indo para o plano piloto, estou chegando no CIA, né, no setor de indústria, e eu não me recordo com detalhes como é que foi a minha passada pelo Guará. Só um exemplo aqui, sabe? Isso significa que nós estamos numa nevasca. Isso significa que nós precisamos desses dois elementos aqui de hoje à noite, que é a vida devocional sistemática, ou ofício divino, né? Uma devocional sistemática, ou ofício divino, ou um descanso, e o descanso semanal. São esses dois pontos que eu quero convidar vocês para nós pensarmos juntos aqui hoje à noite. Há um trecho do livro aqui que o Peter Escaseiro, ele afirma literalmente, entre aspas, eu vou dizer para vocês aqui, a devocional sistemática, ou ofício divino, e o descanso servem como cordas para que possamos viver de uma forma rítmica e alegre em meio às nevascas. Está na página 195. Ou seja, em outras palavras, parar para se entregar. E aqui, irmãos, nessa proposta de devocional sistemática, nesse ofício divino, nós temos 4 elementos centrais que nós vamos aqui falar com detalhe. O primeiro elemento aqui é exatamente o parar. Todas as vezes que nós estamos percebendo que estamos no automático, é sinal que nós estamos passando do limite, mais ou menos ultrapassar o limite de velocidade. Não é bem isso não, mas me veio aqui, mas é isso, não é? Então, nós precisamos desses 4 elementos: parar, concentrar, silenciar e meditar nas Escrituras. Esses 4 elementos são fundamentais, irmãos, porque definitivamente nós precisamos parar de correr. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia, que é de 2 irmãs, que uma vivia correndo para lá e para cá, toda espavorida, toda apavorada, toda, né, preocupada com o que fazer ou não fazer e tal, né? E Jesus estava ali na casa daquelas 2 irmãs, né? Pelo menos na história ali, Lázaro não estava, estavam as 2 irmãs. Marta ali apavorada, correndo para lá e para cá. Maria aproveitando aos pés do Senhor. Então, Maria, irmãos, ela aprendeu isso. Porque é importante, irmãos, no momento da nossa vida, nós pararmos. É importante a gente parar. É importante a gente dar esse tempo. E ao darmos esse tempo, quando nós interrompemos essa nossa corrida desenfreada, nós vamos conseguir dedicar tempo exclusivo, como Maria estava dedicando. Nós vamos, bem que ali não é bem exatamente aquilo ali, mas é só um exemplo que eu estou dando, mas é que quando nós paramos, interrompemos o nosso corre-corre, e a gente para, e a gente dedica um tempo exclusivo para nós, ou individualmente, quando eu dedico, quando eu paro o meu corre-corre, e eu fico quieto, e eu dedico esse tempo para Deus. É o que nós estamos chamando já há muito tempo aqui, Pezinho esteve com a gente, e nós estudamos bem aqui, que é a quietude. Ou seja, nós precisamos parar, gente. Sabe, olha, e tem mais. Quantas vezes por dia? Eu não sei. Mas eu digo para vocês, de todos os escritores que eu já li até hoje, e já ouvi, um deles é o próprio Peter Escaseiro. A experiência dele é que ele fazia isso 4 vezes por dia. Durante 4 momentos no dia. Não sei qual é a sua realidade, qual vai ser a sua realidade. Eu só digo o seguinte, de tudo que eu já estudei até hoje, não dá para a gente pensar nisso uma vezinha só, por dia. Não dá, é pouco. Não dá para a gente pensar em 2, não, também é pouco. Eu diria assim, que é uma linha aí de 3, 4 vezes, aí vai depender também, né? Se você fizer isso
alguém fizer isso com qualidade mesmo, com quietude ali, parando de fato mesmo, para reservar esse tempo, pode ser aí umas 2 vezes. Uma vez eu acho pouco, sinceramente, porque o dia tem muito tempo. Da hora que acorda até a hora que deita, dá para parar. Quanto tempo isso vai durar, também isso tem que ser um tempo de qualidade. Mas, meus irmãos, nós definitivamente precisamos aprender a praticarmos esta interrupção, esta parada, darmos esta parada, né, esta quietude para estarmos aí dedicando tempo exclusivo para estarmos com Deus. O segundo ponto aí é nos concentrar. E aí, irmãos, esse concentrar é complicado para nós ocidentais, viu? Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei quantos de vocês têm facilidade para concentrar. Sabe? Dificuldade de concentrar, gente. Sabe? Está sendo voado. Nós precisamos aprender a concentrar. O Peter dá umas dicas aqui interessantíssimas, que eu gostei, eu anotei e eu quero passar para vocês. Mas o certo é que esse momento de concentrar, esse exercício de concentrar, irmãos, é um exercício excelente que vai tirar de nós, vai nos libertar das tensões, das nevascas, vamos dizer, das encrencas da vida. Sabe, esse exercício vai nos livrar das tensões. Agora, como é que a gente consegue fazer isso? Existem alguns passos que eu gostaria de deixar aqui, que eu concordo com o que o Peter Escaseiro disse aqui, porque ao ler aquilo ali, né, ao ler o que ele estava dizendo, eu me vi nessa situação, né? Então, a começar em mim. Primeira dica, fique atento e de coração aberto, sabe? Fique atento e de coração aberto. Sente-se corretamente e em silêncio. Para esse exercício de concentrar, você precisa sentar-se corretamente, sabe? Tem uma postura correta e mantenha-se em silêncio. Como é que nós vamos manter em silêncio, gente? Porque se a gente gosta mais é de barulho. É ou não é? Mas eis a questão. Sabe? Trancar no quarto, bota coisa no chão ali, tapa as entradas de som, mas não leva nada para dentro do coisa não, a não ser um excelente aparelho de som, alguma coisa, pode ser no celular também, mas o risco do celular é muito grande que ele pode tocar, então não leve nada, não é? E aí então é isso, sentar-se corretamente e em silêncio. E aí, respirar. Como é que nós vamos respirar? Como é que a gente respira, gente? Como é que nós, no nosso corre-corre, respira? Vamos fazer um exercício de respirar, como nós respiramos, vamos ver? Não é assim que a gente respira? Eu estou exagerando, mas é mais ou menos assim, né? Cheguei a tossir. Agora, olha só, o respirar aí é respirar devagar, profunda e naturalmente, sabe? Respiração natural, respiração legal, para você sentir a respiração. E também prática de você estar ali e fechar os olhos. Nós aprendemos muito isso aqui, eu aprendi desde menino que quando para orar eu tenho que fechar os olhos, né? Mas é muito mais do que isso. Para orar, né, a gente nem precisa fechar os olhos, dependendo da oração, a gente nem precisa. Aliás, dependendo da oração, você não deve fechar os olhos. Porque, por exemplo, eu quando saio daqui de Itaguatinho, de Águas Claras, né, para o Plano, ou para qualquer outro lugar, eu estou sempre em oração. E eu estou, não é sempre em oração, porque em oração a gente está. Mas quantas vezes eu começo a orar, literalmente, orar mesmo. Né? Aí não dá para fazer isso de olho fechado, senão vou provocar um acidente. Mas nesse caso aqui de concentração, sim, nós precisamos estar aí bem concentrados e de olhos fechados para isso. E aí, irmãos, olha só, nós também não temos esse costume, mas olha a proposta do Peter. E essa proposta eu tive com ela renovada comigo lá em São Paulo, na conferência do Sara, que é o seguinte: quando você respira, vamos lá, respirando, vamos lá. E aí o inspirar, né? Você pode até dar uma assoviada. Quando você inspirar, você não vai dizer, porque você não consegue falar respirando. Mas ao
respirar, né? Você diga: Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. E ao inspirar, ao soltar o ar, você diga: Senhor, limpa-me de toda impureza. Olha que legal. Nós não temos costume disso, tá? Mas esse é um exercício. Esse é o exercício. É fácil? Não. Vai ser no primeiro dia? Também não. Mas à medida que a gente começar a fazer isso, olha, irmãos, o testemunho de quem começou a fazer isso, não é só do Peter Scazzeri e da esposa dele, não, gente. Eu não tenho um testemunho diferente. Todos os que seguiram esse processo, né, de reservar um tempo para a devocional sistemática ou o ofício divino, tiveram experiências maravilhosas com o Senhor. O terceiro elemento aí que é importantíssimo, necessário, é o silenciar. Né? E aí, nós já falamos sobre ele aqui anteriormente, mas é muito importante, nós aqui, na verdade, não é silenciar só no sentido de barulho ou falta de barulho, não. É silenciar a nossa alma. É silenciar o nosso coração. E à medida em que fazemos isso, o Senhor vai falando conosco. O Senhor vai se comunicando com a gente. Há um cântico, a música diz exatamente que, Senhor, mesmo que eu não diga nada, e mesmo que o Senhor também não diga nada, mas eu quero estar aqui junto com o Senhor. É esse silêncio mesmo, é esse silenciar realmente da alma, essa prática de acalmar realmente toda a voz interior nossa, e é lógico, obviamente, que as voz exterior também, não é? Mas aí, então, é isso. Agora, nós temos esta dificuldade muito grande, né? Nós temos essa dificuldade muito grande. A gente quer falar, não é? Eu sou falador que só. Entendeu, irmãos? Então, nós precisamos aprender isso, né? Irmãos, tem um caso, tem uma situação histórica que é muito interessante, né? Quando Elias derrotou lá os profetas de Baal, Jezabel ficou uma fera, né? E ameaçou, mandou umas ameaças fortes lá para Elias, e ele fraquejou, não fraquejou? E fugiu, foi lá para a caverna de Adulão. Sabemos dessa história, não sabemos? Aí Deus não foi lá ao encontro dele? Sim ou não? Como é que foi o aparecimento de Deus a Elias? Foi aqui assim, por meio do grande vento? Não? Foi com o terremoto, um grande terremoto? Foi um grande fogo que veio? Não. Foi no silêncio. Amou tudo. Elias, cá, sai daí. Sai daí, aí não é o seu lugar. Vem cá, vem comigo. Você está numa nevasca, está sem rumo? Pode ficar tranquilo. No silêncio, o Senhor vai aparecer, vai estender a mão, vai dizer, ó, toma aqui a corda. Para você não se perder. Não é? Então, o silêncio é muito importante. Agora, irmão, se parar, né? Parar de correr, dar aquela parada e tal, né? Você se concentrar e silenciar também não é tudo, porque tem uma turma aí, né? Vocês não conhecem aquela turma que não chega ao 2 nunca? Conhece aquela turma que não chega ao 2 nunca? É a 1. Essa turma tem bastante disso aí também, esses 3, tá? Por isso esses 3 sozinhos, ou só eles 3, não resolvem. Nós temos um quarto elemento fundamental nesse processo de devocional sistemática, ou ofício divino, para nosso crescimento, da nossa espiritualidade emocionalmente saudável, que é nossa meditação nas Escrituras. Irmãos, é muito bom isso aí. E aí, irmãos, nós precisamos estabelecer criteriosamente isso. Não é? Nós estamos falando aí sobre as Escrituras, nós estamos falando sobre a meditação, não é? Estamos realmente meditando. O Peter ele fez uma citação que eu gostei também, e é interessante, irmãos, que nós temos, por exemplo, na literatura bíblica,
Nós temos muito material para isso. Nós não precisamos ficar pensando, vou comprar algum livro. Pô, ok, pode comprar, não vou desestimular você a ler livro, não. Mas a Bíblia, você pega o livro de Salmos. Quantos salmos nós temos, né, que são orações, sabe? Então, temos material vasto aí na Bíblia, né? Há muitas orações. Orações cantadas, né? Orações cantadas. Foi hoje de manhã que eu, num dos grupos aí, que eu nem sei mais qual agora, né, eu fiz referência ao hino 65 dos Salmos e Hinos, né, que é o grandioso és tu, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Né? Então, essa meditação na palavra de Deus, isso pode ser nas citações, né, de vários salmos que nós temos, né, com uma música, né, cantarmos uma música de adoração ao Senhor, né, uma música que vai nos trazer enlevo, né, na presença do Senhor, e aí a gente vai meditar na palavra de Deus assim, né? Então, e aqui a prática, né, da leitura da Bíblia, né? Tem gente que utiliza desses momentos para a leitura da Bíblia o ano inteiro, né? Para a leitura da Bíblia toda. E eu conheço gente que, por essa prática, lê a Bíblia, às vezes até 2, 3 vezes por ano. Não é de janeiro a dezembro, como se faz por aí, tem os folhetinhos, né, de instrução. Não, gente que nessa prática lê a Bíblia 2, 3 vezes por ano, né, nessa meditação. Agora, irmãos, é importante que a gente entenda essa devocional sistemática. É muito importante que a gente não considere esse exercício como mais uma atividade. Senão, vai complicar. Porque, afinal de contas, a gente já tem muitas demandas durante o dia. Se nós estamos dizendo que esse exercício é um exercício de parar, de fazer, é muito importante que nós já temos a nossa carga, nós já temos as nossas nevascas. Nós já estamos dizendo que esse exercício, né, uma devocional sistemática, ou ofício divino, é uma corda, é para a gente ter o rumo. Então não pode, jamais poderá ser algo que você vai acrescentar, que você vai acrescentar mais uma lista de tarefas à nossa agenda já cheia. Não, é a gente redefinir toda a nossa vida em uma nova direção, na direção de Deus. É totalmente diferente. Então, é algo que vai ser realmente prazeroso. É um exercício que vai nos custar um pouco de esforço no começo, não tem dúvida. Mas isso aí, a prática disso aí vai nos levar a uma situação muito jóia de crescimento e de atingirmos a espiritualidade emocionalmente saudável. Irmãos, o outro ponto fundamental da nossa defesa hoje, além do ofício divino, dessa devocional sistemática, é a observância do descanso semanal. Aqui, eu não sei se a pastora Neila vai lembrar, e na verdade, nós nos debatemos no retiro espiritual de fevereiro de 2017, né, na direção do pastor Pezzini e pastor Mário Góes, lá em Lusiânia, junto com o presbitério de Lusiânia. Alguns pastores aqui, alguns pastores lá. Irmãos, a necessidade de um descanso semanal. Nós não vamos falar aqui, obviamente que não, nós não vamos entrar em detalhes sobre o Shabat. Se é no sábado, se é no domingo, se é na segunda, na terça, eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas aqui, irmãos, também tem o verbo parar. Aqui nós vamos encontrar o verbo parar também. Porque, veja bem, como é que a gente vai descansar sem parar? Vamos imaginar aqui, nós somos todos aqui. Nós estamos numa jornada, numa caminhada. E estamos correndo. Vai chegar um momento que nós precisamos parar para descansar. É ou não é? Repor as energias. Por que a gente pensa, voltando à minha mãe aqui, por que a gente pensa que a gente pode abarcar o mundo com as pernas?
E que a gente não precisa parar. Que a gente não precisa de descansar. Vocês já ouviram alguém dizer assim: meu irmão Tiago, eu sou um pastor daquele tipo, descansar só quando eu for para a glória. É mudar a voz, você viu que eu mudei a voz assim para ser bastante, né? Assim, então. É ou não é a nossa cultura, gente? Que descansar é só no céu. Gente, no céu nós não vamos descansar nunca, porque nunca nós vamos cansar. Rapaz, descansar é próprio nosso aqui, do ser humano. Deus nos deu um grande exemplo dessa necessidade de descanso. Ou vocês acham que Deus cansou, gente? Ah, brincadeira se a gente achar isso. É claro que Deus não cansou. Mas ele, na criação, ele fez todo o ato da criação em 6 dias. No 7º ele descansou. E isso ficou tão importante que ficou como um dos mandamentos. E nós fazemos uma confusão com esse mandamento, brigamos, né, entre aspas, a gente não briga no sentido literal, mas né, discordamos, ficamos aquele debate contra os sabatistas e coisas. E, no entanto, um e o outro, se não entender o verdadeiro sentido do que é realmente descansar ou parar realmente o corre-corre, estamos ambos errados. Porque o que nós somos chamados aqui, seguindo o exemplo de Deus, é exatamente, nós primeiro, reconhecermos o nosso limite. Segundo, termos a certeza que Deus está no controle. Porque vocês concordam que muitas vezes a gente não para, porque a gente acha que se a gente parar, o mundo vai parar também? É ou não é, gente? Não, de jeito nenhum, não posso parar nem. Se eu parar, aquela igreja não anda. Hein? Gente. Isso sou eu estou me colocando no retrato aqui, sou eu que estou na foto aqui. Gente, se eu parar, rapaz. Então aquela coisa da gente achar que nós somos insubstituíveis, que nós somos, né, nós não temos limite, e aí parece que as coisas dependem da gente. Irmãos, as coisas não dependem de nós, dependem de Deus. Nós precisamos aprender realmente, nesse processo de descansar, nós precisamos aprender a parar, sabe? E aí, realmente, esse parar de correr, realmente, é uma atitude de descansar no Senhor. Uma demonstração de confiança, de dependência mesmo. Sabe, irmãos? No episódio da multiplicação dos pães, é interessante ali. O que os discípulos sugeriram? Dispensas pessoal para cada um sair aí desembestado, se virar, e cada um se virar com o seu alimento. Ah, não tem nada não. O que tem não? Tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Ah, mas isso aí não dá para nada. Vai lá, junta o povo aí, organiza e tal, e começa a distribuir. Sabe? Nós precisamos aprender isso, irmãos. Realmente, nós pararmos para compreender. E aí, consequentemente, que eu já falei, né, o descansar no Senhor é o segundo ponto, que é descansar, descansar mesmo. E aí, nesse processo de descansar, não é apenas parar. Porque aí, por exemplo, na corrida, né, na caminhada que eu citei de exemplo aí, a gente está todo mundo cansado, aí a gente para, né? Em 5 minutos a gente retoma, não descansamos. Né? Não descansamos. Eu conheci 2 pastores no Rio de Janeiro, aliás, todos os 2 já faleceram, muito amigos meus, demais. Pastor Glicério, que era desse tipo que entendia que você não podia correr e descansar, não, você tinha que descansar. E o pastor João Rodrigues faleceu recentemente, lá em Maringá, muito conhecido, muito bem querido por aquela região toda lá, pastor de várias igrejas, e era um trator. Pastor João Rodrigues não parava para nada. Teve várias úlceras, teve um câncer de intestino. Então, assim, é importante a gente aprender isso, é importante a gente realmente descansar. É realmente descansar, vai para um lugar próprio, sabe? Nós temos dificuldade com isso. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tenho essa dificuldade.
Eu fico meio constrangido, eu vou sair de férias. Ah, mas como é que é, pastor, sair de férias? Eu tenho que confessar isso aqui para vocês. Eu, pessoalmente, tenho essa dificuldade, eu tenho que lutar contra isso. Mas eu pessoalmente tenho. Porque eu disse, puxa, eu vim de férias. Não, mas é de férias mesmo. Férias tem que ter. Sabe? Mas para que tem que ter? Descansar é no céu. Repito, lá nós não vamos descansar jamais, porque lá nós não vamos cansar. Então, esse fato é muito importante, né? Nós nos libertarmos aí, né, de todo o trabalho, da exaustão física, da pressa. Irmãos, esse descanso semanal é descanso, sabe? Sem pressa. Sem pressa. É aquelas camisetas que tem aí nas cidades turísticas, né? No stress. Né? Sem pressa. Sem desespero. Sabe? Calmo, sereno, tranquilo. Sabe? E aí, então é isso. Agora, nós temos também o alegrar-se. Né? Isso aí faz parte. Irmãos, Deus não apenas não trabalhou no 7º dia, não. Ele se deleitou na sua criação. Ele criou, na sua criação, ele viu Deus que era bom. Né? Criou a família e viu Deus que era muito bom. Então, Deus, ele se alegrava na sua criação. Nós temos vários textos bíblicos que falam isso, não é? E nós precisamos buscá-los e entender que nós precisamos também disso. Olhar com gratidão para as nossas realizações, irmãos. Já viu? Tem gente que diz, eu não sou nada, eu não fiz nada. Que isso? Aqui não fez, rapaz. Que não fez? Vamos ser gratos, vamos nos alegrar, vamos nos deleitar. Sabe? Vamos celebrar, vamos ter alegria. Não é? O Neemias, ele num determinado momento lá, ele percebeu o povo muito assim para baixo, né? muito, sei lá, entende assim, né? Macambuzo, aquela coisa assim. Ele diz, meu povo, ei, atenção, levanta o semblante, alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é? Então, não apenas parar, descansar, mas nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos nos alegrar. Sabe? Então, mínimas coisas, sabe? A gente, para Marta, Jesus disse, Marta, pouco nos é necessário. Pouco é necessário. Sabe? Então, vamos ter esse sentido, essa alegria, essa alegria na realização, nós nos admirarmos das coisas, nós nos divertirmos, a gente ri, a gente precisa rir. A gente precisa rir, nem que seja rir da gente mesmo. Rapaz, de vez em quando eu levo uns tropeção assim, eita, rapaz, olha por onde anda, não empurra não. E tal, e você começa a rir da gente mesmo. Sabe, rir um do outro, não tem problema não. Você só não pode rir da pessoa, mas você pode rir com a pessoa. Né? Então, nós precisamos aprender isso. Esse aspecto faz parte aí do nosso descansar. Né? E aí é uma libertação mesmo dos nossos conceitos culturais, porque nós não somos muito preparados para isso. Né? Com isso, irmãos, tem uma coisa extraordinária. É que você começa, e aqui eu não vou dizer a pessoa, porque é muito conhecido aqui na igreja, mas uma vez eu aqui, faz tempo isso, graças a Deus, faz tempo e eu espero que eu tenha aprendido. Mas essa pessoa me disse, pastor, não fica com raiva de mim, não, mas eu tenho observado o seguinte, o senhor não consegue, por causa de muita gente e tal, o senhor não consegue falar com as pessoas olhando para elas. Porque é isso que eu observo em relação a mim, pastor. Então, vou fazer o seguinte, vou dar uma dica, vou dar uma sugestão para o senhor. Muita gente, tá, mas quando o senhor vier falar com alguém, fale olhando para ela. Bingo. Né? Bateu na ferida, é isso mesmo. Sabe? Nós precisamos aprender isso. Quando nós aprendemos a nos alegrar, a estarmos alegres com as pessoas, nós aprendemos a descobrir o bonito, a beleza das pessoas também. Sabe? E valorizar as pessoas. Tudo isso, vê como é importante? Nós vamos ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Não é? Então, é fundamental isso, e ao fazer isso, a gente vai aprender, de fato, a valorizar e amar as pessoas. Mas é muito importante a gente passar por quarto, que é, irmãos, o contemplar. Isso aqui é muito importante. O descanso. Só no descanso, só em estarmos reservando esse momento para isso, é que a gente vai aprender a contemplar. Com pressa, espavorido, estressado, você não consegue contemplar.
Irmãos, quantas vezes a gente já passou por um determinado caminho e você nunca observou um cenário lindo, maravilhoso daquele caminho. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a contemplar. Aí eu separei, irmãos, aí não tem, viu, pastor Anélio? Isso aqui foi por minha conta e risco. Tá extra livro, então aí vocês não vão encontrar para botar deixa só o contemplar mesmo lá, porque agora aqui é fora do livro. Aqui. Mas, irmãos, sobre contemplar, bem rapidamente, nós temos aqui uma composição legal mesmo, bem marcante, no livro de Salmos. São 6. Preste atenção, o que nós temos na composição bíblica? Salmo 8:3. Quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas. Você já parou para contemplar isso? Contemplar os céus? Contemplar as estrelas? Gente, eu não sei se é porque eu já fui menino pequeno lá em Vianópolis. Rapaz, e outra coisa, aquela história de que contar as estrelas dá verruga, conversa fiada. Senão minhas mãos eram verruga só, porque eu ficava olhando para as estrelas assim, tentando contar. Quando você contempla isso, você lembra que Deus conhece cada estrela, chama cada estrela pelo nome. Não é legal contemplar? Olha que beleza. Sabe? Vamos acrescentar esse dado. Essa contemplação, ela é fundamental na nossa vida. Salmo 27:4. Esse é conhecidíssimo, né? Esse aí a gente pode dizer até em coro, não é? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O que é? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os domingos? Não? Todos os dias. Para fazer o quê, gente? 2 coisas. Contemplar a beleza do Senhor. E aí meditar no seu santo tempo. Né? Ok, tá certo? Contemplar a beleza do Senhor. Isso é mais do que poético, gente. Isso aqui é esse exercício de observância do descanso. Salmo 33:15. No Salmo 33:15, diz lá que o próprio Deus contempla as suas obras. Viu? Ele mesmo contempla as suas obras. Legal isso. Então, quando nós contemplamos as obras do Senhor, nós estamos imitando o Senhor, afinal de contas, nós temos que imitar mesmo, nós somos a imagem e semelhança dele, não é? Somos filhos dele, seguidores dele, então é isso. O 34:5 também é bem conhecido, né? Contemplai-o, ou contemplai a Deus, né? Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais passará por vexame. Olha que legal. Salmo 46:8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, é conhecidíssimo, né? Que assolações efetuou na terra. E aí, irmãos, vem uma oração final aqui sobre contemplação, que é o 119:18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, então, concluindo, eu quero então reafirmar aqui, não é, que a oração sistemática, também conhecido por ofício divino, e esse descanso semanal é sim uma tarefa que não é fácil, não é, para nós de cultura ocidental. Nós precisamos reconhecer isso. Senão a gente, né, nós precisamos nos esforçar, porque não é uma tarefa fácil para nós de cultura ocidental. E também, pode ver, nós corremos o seguinte risco. A gente, vamos dizer, você vai na igreja, ou na nossa casa, na nossa família, no trabalho. A gente tem a tendência de valorizar mais a pessoa que faz tudo, a pessoa que isso, faz e aquilo, acontece e tal, pá, está sempre ali, não sei o quê. Então, assim, puxa vida, mas esse camarada é esforçado, né? Mas isso aí é uma cultura nossa que a gente precisa realmente, porque eu lembro sempre da minha mãe, não é? E aí volto lá aquele grande desafio de Maria. E a atitude, a opção de Maria, Jesus foi claro. Ela escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. Interessante aqui, isso é muito importante, olha. Não é só ela escolheu a melhor parte, não. Maria, porém, escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado.
né? Tá certo? Então, irmãos, as nevascas sempre voltarão. As nevascas sempre voltarão. Elas sempre estão diante de nós. E nós precisamos dessa corda. Nós precisamos desse rumo. Tá certo? Nós precisamos desse rumo. E aí, nós não podemos andar sem rumo. Não podemos. Podemos andar sem rumo. E Jesus, ele está nos dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.